Bom dia, boa tarde, boa quarta para vocês. Olha a gente aqui para mais uma aulinha. Hoje ciências e português, mas antes, recadinhos da semana. A Pro deu uma prorrogadinha aí para vocês entregarem a atividade avaliativa que foi de português e matemática. Entreguei na sexta-feira via e-mail, tá? Muitos já retornaram. Alguns tiveram problema ali para encontrar o anexo, porque eu tive que mandar 2 e-mails. Mas ontem mesmo eu mandei para todo mundo novamente. Então quem já entregou, ótimo, né? Já dei ali até o ok, tá tudo salvo. Quem ainda não fez, tem até hoje às 18 horas para entregar. Gente, fiquem espertos nessas atividades avaliativas, porque elas estão valendo pontinho, tá? Ah, mas isso é uma invenção da professora. Não. Isso é uma indicação da diretoria de ensino, junto à Secretaria do Estado, para todas as escolas estaduais particulares, escolas da prefeitura também, tá? Da gente ter um meio de colocar notinha para vocês, sem prejuízo para nenhum aluno. Mas é importante que vocês devolvam as atividades para que a gente possa colocar a notinha de vocês, beleza? Então tá bom. Vamos aguardando aí, vamos nesse módulo EAD, né, Educação à Distância. Sabemos que não é o ideal, porque a Pro morre de saudade de vocês, a Pro morre de saudade do falatório de vocês. Mas vamos assim por enquanto. Tô gostando muito que tem criança fazendo atividade autônoma, tá fazendo atividade sozinho, assistindo o vídeo, pergunta pra Pro, a Pro responde, Clesaco o dia inteirinho ali bombando, né? E aí, só para esclarecer isso também, dentro dos recadinhos, tem um período aí que eu não respondo, que é mais ou menos, ó, agora são 2h58, estou na terça-feira gravando a aula de quarta, então por 30, 40 minutos eu desligo o Wi-Fi, dados móveis e tudo para poder filmar as aulas de vocês, tá? Então é por isso que a Pro não responde nesse período, mas depois a Pro já volta e vai respondendo tudinho para vocês, tá bom? Ó, tô vendo todas as atividades, salvando em pastinhas e já anotando aí quem mandou, quem não mandou, tá bom? Vamos seguindo então. E o nosso assunto de ciências agora, nós vamos entrar aqui para falar de plantas, tá? Planta é um ser vivo, gente? Sim, a planta é um ser vivo. Ela nasce, ela cresce, ela pode se reproduzir, ela respira, ela transpira. A planta é um ser vivo, todos os vegetais são, tá? E o mais importante aqui, dessas páginas da 208 até a 211, tem leitura aqui muito bacana. As leituras estão bem leves, tá? Que eu já fiz todas as leituras aqui para preparar a aulinha para vocês. Então são coisas que dá para vocês entenderem muito bem, mas a Pro vai colocar aqui uma explicaçãozinha. Vamos falar então primeiro da nutrição da planta. Ai, a plantinha come. Sim, a plantinha come. Mas a planta, ela é um ser produtor. É o único ser vivo que produz o próprio alimento, tá? E para isso ela depende do quê? Ela depende de água, de nutrientes do solo, da luz solar e do gás carbônico. O que acontece? A água, seja da chuva ou seja da plantinha de casa que a gente rega, né? Ela vai ser absorvida pelo solo em que a planta está. Mesmo em vasinho pequeno, a planta está em um solo. A terrinha ali, né? Terrinha fértil de preferência. Então, através das raízes que vão puxando ali esses nutrientes, subindo pelo caule, certo? Existe uma substância nas folhas que se chama clorofila e ela absorve a luz solar e o gás carbônico, produz uma seiva, tá? Vamos imaginar a seiva como um mingauzinho, meio gosmento, quem sabe? Eu gosto de imaginar assim, sempre gostei de imaginar assim. Essa seiva, ela é levada através do caule para todos os pontos da plantinha, né? Eu fiz aqui um esquema muito simples na lousinha, né? Feinho, inclusive, mas muito funcional. Então, a planta, ela tem a raiz, que pode estar no solo ou pode estar na água, se a planta for aquática. Ela tem o caule, as folhas. Muitas plantas têm os frutos, tá? As árvores frutíferas.
Dentro desses frutos tem as sementes que vão gerar novas plantinhas, certo? Mas nem todas são assim. Estou falando num esquema geral, tá? Então aqui a gente já vê na página 209 que tá falando da nutrição, a água, a luz solar e o gás carbônico que tira ali do ar pela clorofila, que vai absorver esses elementos. Os nutrientes, eles serão produzidos principalmente nas folhas, mas os nutrientes, eles são captados pela raiz, tá? E durante esse processo, ela também produz e libera na atmosfera o gás oxigênio, tá bom? Então, as plantinhas, elas são responsáveis por boa parte do gás oxigênio que existe aí no nosso ar. E sem o gás oxigênio não haveria vida para nós aqui no nosso planetinha, certo? As plantinhas respiram também, tá? Na folha dela existem pequenas partes que se chamam estômatos. Ai, Pro, falou errado, não é estômago. Não, gente, o nosso estômago faz digestão e a planta não tem estômago, né? Ela tem estômato. E esses estômatos, eles são responsáveis pela troca gasosa, tá? Ela absorve o gás carbônico do ar e libera oxigênio. Existem vários tipos de plantas, tá? Plantas aquáticas, plantas terrestres. E em relação à alimentação, também existem aquelas que são diferenciadas. Uma plantinha carnívora, por exemplo, ela se alimenta de insetos pequenos, tá? E uma planta parasita, ela vai depender de outras plantas para sobreviver. Aqui no livro tem o cipó-chumbo, mas tem muitos tipos de orquídea que precisam estar ali junto a outras plantas maiores para poder sugar o seu alimento. Por que parasita? Porque ela suga o alimento que está ali naquela árvore, naquela planta maior, tá? E é assim que ela se alimenta, através do trabalho do outro. É por isso que quando tem alguém folgado, né, em algum grupo de trabalho, em algum lugar que a gente vai, a gente fala, ai, olha, aquele ali é um parasita, né? A gente também estudou um pouquinho de fungos e vermes e tudo e sabe que tem alguns que são parasitas, mas é por isso, tá? A gente diz no sentido figurado que a plantinha é parasita porque ela depende de outro para se alimentar, tá? E aí também, aqui tem a menininha perguntando se as plantas transpiram. Sim, a respiração e a transpiração da plantinha se fazem nas folhas, tá? Então as folhas são muito importantes. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês já viram imagens de florestas, quando a gente pega filmes que tem floresta amazônica ou outras florestas aí pelo mundo, as imagens de cima, assim, gravadas, já viram como parece tudo meio esfumaçado, meio branco? Aquilo é vapor de água, tá? Na transpiração, as plantas, elas liberam vapor de água para o ar. Por isso que lugares onde tem bastante plantinha são lugares ali muito frescos, né? Para quem tem alergia como eu, às vezes é até um pouco incômodo. Eu me lembro de uma vez que eu fui passear no zoológico de São Paulo, e o zoológico tem ali uma natureza incrível, né? Tem muitas árvores, muitas mesmo. Então tem uma certa rua que vai ali para as aves de rapina, se não me engano. Entra no zoológico ali, aí tem todas as indicações de onde tem os animais. Então a ruazinha onde vai para as aves de rapina parece uma mini floresta. Então são árvores mais densas, né? E aquela rua já é mais estreitinha, árvores por todos os lados. E eu me lembro de ter ficado com muita alergia ali, né? Por conta de muito vapor de água. Mas isso é uma condição minha, isso não acontece em todas as pessoas, tá? Os probleminhas respiratórios, eles dependem muito de corpo a corpo, aí, de organismo a organismo. Eu, por exemplo, não posso muito com umidade, então por isso que eu fico geralmente congestionada nesses locais com muitas plantas. Mas não é por isso que eu deixo de ter plantinhas na minha casa, que eu deixo de ir a lugares onde tenha mais vegetação. Por quê? Porque faz bem, né? Tem muito oxigênio, esse vapor de água, ele deixa o local mais fresquinho, mais arejado, o ar fica mais puro. Então é muito importante o que? Preservar.
As árvores em si, elas trazem esse frescor, porque como elas têm uma folhagem ali bem vasta, elas também têm aí esse poder de liberar mais vapor de água no ar. Eu me lembro quando eu mudei aqui pro meu bairro, na minha rua existiam muitas árvores. Praticamente todos os vizinhos tinham uma árvore grande aí na sua calçada. A minha rua, ela era mais, como é que eu posso dizer? Mais fresquinha. Em tempos como está hoje, tempo seco, né? Nós estamos passando por um outono bem seco. Então a minha rua, ela tinha ali um ambiente mais fresco, não ficava tão quente, não ficava tão, como que a gente diz assim, causticante, né, para respirar. Com o passar do tempo, os vizinhos foram cortando essas árvores. Hoje, a minha rua é um lugar só de asfalto, só construções, e é quentíssimo, muito seco, empoeirado. E aí a alergia da Pro vai ó, lá em cima, né? As mamães também sabem muito sobre isso, que quando o tempo está muito seco, o lugar é muito empoeirado, a gente precisa passar pano várias vezes na casa, né? Porque limpou a casa de manhã, de tarde já tá aquela poeira preta no chão, é uma coisa horrorosa. Típico de cidade grande como a nossa, né? Cidades menores têm até um pouco menos de poluição, certo? Lembra que a Pro já comentou com vocês que a Pro sempre vai lá pro sul, lá pra Joinville, visitar as irmãs todo ano? Então, lá onde elas moram, Joinville é uma cidade relativamente grande para o estado de Santa Catarina, só que ela é todinha cercada por bosques. Então, o ar lá é muito diferente. O verão, terrível, muito úmido. Muito quente e muito úmido, né? Até pela região que se encontra. Mas a gente sente uma facilidade ao respirar. Eu me lembro de uma vez que eu levei um amiguinho da minha filha, né, meu sobrinho de consideração, fomos juntos passear lá para poder visitar os parques lá e tudo. E esse menino saiu daqui com uma alergia respiratória terrível, tomando remédio, e quando chegou lá amenizou. Por quê? Porque o ar lá tem menos poluição por conta das árvores. Então olha como é importante a gente preservar a natureza, né? E a gente pode preservar a natureza também dentro de casa, cuidando muito bem das plantinhas que nós temos. As plantinhas da mamãe, as plantinhas da vovó, ajudem aí a cuidar, tá bom? Conforme nós vamos tendo essas aulas sobre plantas, eu vou propor aí que a gente plante alguma semente. Vamos sair um pouquinho do feijão, tá? Mas, ó, mais pra frente, não nessa aula, eu vou ensinar vocês a fazer aí plantação de alguma semente. Vou inventar alguma coisa aí pra vocês e vou mostrar como é que faz, tá bom? Então, ó, falamos aí da nutrição das plantas. O processo de nutrição depende de nutrientes do solo ou da água, depende de água independente da planta ser aquática ou terrestre, depende do gás carbônico, depende da luz solar, e esse processo todo se chama fotossíntese. Não vamos esquecer que as plantinhas são os únicos seres produtores da natureza, tá? Todos nós outros, seres humanos e outros animais, somos consumidores. As plantinhas são produtores. Aí eu trouxe aqui pra vocês verem, olha. Eu tenho esse cacto aqui pequenininho que eu comprei tem mais ou menos uns 2 meses. E ele só tinha isso aqui, ó. Ele veio do mercado assim. Aí ele foi crescendo. Eu deixo esse cacto na janela do meu banheiro. E a janela do meu banheiro, ela pega bastante luz solar. À noite tem também um arzinho um pouco mais fresco. Porque eu tenho um limoeiro e uma amoreira bem pertinho ali no meu quintal. Vou mostrar pra vocês numa outra oportunidade também. Então fica bem fresco ali, aquela partezinha onde tem a janela do meu banheirinho aqui de baixo. Eu coloco ele lá na janela, né? Por isso que ele está tortinho. Hoje ele estava assim, ó, virado pra janela. Aí eu vou lá a cada 2 dias e mudo ele. E isso daqui, ó, vai virando. Ele vai buscando a luz solar, né? Esse daqui eu ganhei domingo da minha filha. Ela sabe que eu amo cactos. Esse também tá ficando lá, para tomar uma luzinha do sol. Os cactos, eles são plantas muito inteligentes. Como eles são de região muito seca, eles aproveitam qualquer tipo de água, inclusive a nossa transpiração. Olha só que interessante.
Então, esses dois cactos, cada vez que a gente vai ao banheiro e abre a torneira, lava as mãos, ou ficamos ali um tempinho cuidando ali da higiene, ou quando estamos lavando o banheiro, quando estamos perto deles, se estamos transpirando, eles estão captando aí, ó, nossa transpiração vai evaporar no ar e eles captam esse suor evaporado também. Isso eu li, ó, há muitos anos, acho que foi numa revista, achei muito interessante, eu gosto sempre de comentar como os cactos são inteligentes, né? E para completar aqui, vou dizer qual é a vegetação mais inteligente do planeta, só como curiosidade. Será que alguém sabe onde fica? Muita gente fala assim, deve ser naquelas florestas imensas dos Estados Unidos. Vegetação muito inteligente, deve ser naqueles campos lindos que a gente vê na Austrália, na Nova Zelândia, que a gente vê pela televisão. Não. A vegetação mais inteligente do nosso planeta fica aqui pertinho, no Pantanal, na região centro-oeste. Sim, nós temos o bioma mais inteligente da Terra. Por que a vegetação de lá é tão inteligente? O Pantanal, ele é uma região que passa parte do ano totalmente alagada e outra parte do ano totalmente seca. Então pensa, cacto. Se eu tenho um em casa, eu posso ficar colocando muita água? Não, ele é uma planta de ar seco. Então eu coloco ali uma colherinha de chá de água nele cada 2 dias no máximo, né? Ele não precisa de muita água, senão ele encharca. A raiz encharcada acaba morrendo. E é assim com violetinhas, samambaias, várias plantas que a gente tem em casa. Lá no Pantanal, não. A vegetação de lá se adaptou às duas condições. A vegetação lá vive muito bem, tanto em tempo seco quanto em tempo alagado. Olha só que interessante, né? Aposto que vocês nem sabiam isso sobre o nosso país. Olha que legal. Nosso país é muito rico, maravilhoso. Aí eu vou dizer que se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui esse experimento da página 212 para observar a transpiração através da folha. Por favor, não vão judiar de nenhuma plantinha da mamãe ou da vovó, tá? Sigam aqui todos os passos direitinho, só para observar durante um período de tempo como é que a plantinha transpira. Muito legal isso aqui. E as atividades de hoje em ciências, somente a página 213. Eu sei que vocês têm português e têm inglês hoje também. Então, vamos devagar, né? Um pouquinho a lição, tá? Passando para português, nós temos uma interpretação aqui de uma carta de reclamação, tá? É um gênero literário, carta de reclamação, e é importante que todo mundo saiba fazer. Com a modernidade, com a internet, hoje nós não precisamos escrever cartas para os órgãos, né? Nós temos e-mails, nós temos ali no próprio site dos prestadores de serviço, já tem ali um campinho escrito SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor, onde você pode fazer a sua reclamação. Mas é importante saber redigir, tá? No caso aqui, a Cristina dos Anjos, que é aquela lá que a gente observou a conta de água, ela está fazendo uma reclamação para a empresa de serviços de água e saneamento, certo? Então vocês podem ver. O que é que tem nessa carta? A quem se destina. Aqui é uma introdução com um cumprimento. Como ela não conhece as pessoas, então ela deu ali um ar bem formal, tá? Aqui é o corpo da carta, onde em parágrafos ela transmite todo o seu recado. Aqui ela se despede e assina o nome dela. Toda e qualquer carta deverá ter esses itens, tá? Aqui ainda não tem, mas sobretudo a gente ainda coloca cidade e data, tá bom? Neste caso, não colocou. Então, né, o livro está dizendo aqui na página 43 que a carta de reclamação, ela é escrita por um remetente a um destinatário. A remetente é a Cristina dos Anjos. O destinatário é a empresa de serviços de água e saneamento, tá? Então, quando eu vou escrever a carta, eu coloco primeiro o destinatário,
E por último, eu, remetente, assino meu nome, tá? Então ela tem a finalidade de reclamar de um produto ou serviço. Vocês já precisaram reclamar de alguma coisa que compraram? Eu já precisei, mas foi pela internet, então foi um pouquinho mais fácil. Já tinha os campos ali para escrever e foi tudo mais fácil. Mas é claro que eu sei, se eu precisar escrever uma carta formal de reclamação para qualquer órgão público, eu vou saber, porque eu sei desses passos todos aqui, tá? Então essa interpretação, ela também está bem fácil, páginas 42 e 43, tá? Deixa eu ver, dá para fazer todas. Essa interpretação oral aqui nós não vamos fazer, porque seria em sala de aula. Façam somente a parte escrita. E dúvida já sabe, né? Tô aqui o dia todo. Olha só. Aí eu sugiro que vocês leiam as dicas da página 44 para poder usar no dia a dia, tá? São dicas muito boas ali, ó, sobre a água, reutilização, sobre como economizar, tá bom? Mas por enquanto nós não vamos responder isso aqui, só por enquanto. Vamos tentar atrelar a outras matérias, até porque nós vamos estudar isso também em outras matérias, tá bom? Então, dúvidas, Class Zap com a Pro, né? Vou citar aí alguns alunos, olha gente, vou falar nomes, tá? A Esther, a Heloísa, o Lucas da tarde, a Esther da tarde, a Heloísa da tarde, o Lucas da tarde. Tem criança da manhã também, como a Luísa Coelho, tem, que eu tô me lembrando, tá? Eu sei que tem mais gente. Tem o Felipe, tem o Breno, todos eles estão ali sempre tirando dúvida com a Pro no Class Zap. Eu sei que tem mais crianças, eu não divulguei todos os nomes porque eu não estou com a lista aqui aberta, tá? Mas eu acho muito bacana essa interação de vocês. Façam isso sempre. E os outros também, não tenham vergonha, podem perguntar as coisas para a Pro o dia inteirinho, tá bom? Mais ou menos umas 8h30 da manhã, a Pro começa a responder, a Pro dá um tempinho, porque até 8h30 a Pro responde mensagens anteriores. Aí a partir das 8h30 eu pego as mensagens do dia e vou o dia inteiro. Só paro nesse período entre 3 e 3h30 da tarde, que é o período que eu gravo aula para vocês, tá bom? Não tenham vergonha, perguntem, tá? Manda um joinha pra Pro aí no YouTube e, se possível, fala aí com a Pro quando vocês tiverem dúvida, digam aí o que a gente pode melhorar nas videoaulas, o que vocês sentem falta, o que a Pro pode colocar a mais pra vocês, que a Pro vai buscando sempre a melhora, sempre pra vocês, tá bom? Beijão, até a próxima aula.